Apocalipse capítulo 21, apenas o verso de número 1 e 2. Vamos pensar nesta hora, por que devemos pensar no céu? Por que eu, por que você, por que nós devemos pensar no céu? Algumas respostas para essa pergunta. Diz assim a palavra do Senhor: então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada ou arrumada como uma noiva para o seu noivo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus santo e eterno, pedimos a Deus a tua iluminação, ó Pai, através do Espírito Santo, para que entendamos a tua palavra e após entender que possamos praticá-la nas nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Por que devo pensar no céu? Outro dia nós falamos um pouco sobre a nossa esperança vindoura. Outro dia nós falamos um pouco sobre a nossa vida futura. Falamos sobre vida após a morte, quando nós então falamos a respeito da vida de Paulo, da esperança que Paulo tinha. Irmãos, graças a Deus, o crente deve louvar a Deus porque ele pode falar em vida após a morte com alegria e muito mais que isso, com segurança. Infelizmente, para aquele que não recebeu Cristo na sua vida, a morte ainda é algo temível. Mas para o crente esse assunto não é tão temível assim. Prova disso que estávamos aqui com alguns amigos em casa no ano novo, e acredite você ou não, o nosso último assunto de 2020 foi o quê? Minha mãe está rindo ali. Foi a morte. Nós passamos o ano falando da morte, irmãos. Para o crente ela não é algo temível, mas em meio ao povo cristão, em meio ao povo de Deus, esse assunto ele também não é muito falado. Nas igrejas evangélicas, existem alguns assuntos que não são pregados com muita frequência, como por exemplo o céu, ou o inferno, ou até mesmo o pecado, e isso não por causa tão somente da pregação da teologia da prosperidade, não. Em igrejas sérias, históricas, conservadoras, ortodoxas, esses assuntos também não são muito pregados, não são assuntos de muitos dos sermões, porque realmente para muitos a morte ainda é algo difícil de se falar, e o céu ele hoje não é muito pregado como se deveria. Então, irmãos, nessa noite eu gostaria de falar com você um pouco mais sobre o céu, um pouco mais sobre esse lugar onde você vai morar, amém? Você vai para o céu no nome de Jesus? Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. E quando eu preparava então essa mensagem, esse tema me chamou um pouco a atenção, porque nós não vimos muitas pessoas pensando mais no céu, como será, como nós vamos viver, do que ele é feito. Nós não vemos esse pensamento em muitos dos cristãos até, porque irmãos, nós estamos tão arraigados nesse mundo, nós estamos tão atarefados com as coisas desse mundo, tão envolvidos com as coisas desse mundo, que nós até achamos que não existe mais um outro lugar onde nós vamos habitar, e nós estamos talvez tão, qual é a palavra, prazeroso, tão feliz com as coisas desse mundo, que nós até nos esquecemos que existe um outro lugar onde nós vamos passar a nossa eternidade. Nos esquecemos disso. Olha para a sua vida, se pergunte qual foi a última vez que você pensou no céu, caminhando na rua ou mesmo em casa, e você, poxa, eu vou morar no céu um dia, vou habitar junto com o meu Deus, ao lado de Jesus, vou reinar em glória, juntamente com o meu Senhor. Talvez esse pensamento não veio até a sua mente pelos últimos dias,
Nós precisamos, irmãos, pensar no céu. Parece até que não vamos morar em um outro lugar, parece até que a nossa morada final é aqui nesta terra. Não é, isso não é verdade. Existe um outro lugar, e você que entregou a sua vida a Jesus vai morar nele. Por isso você precisa aprender um pouco mais sobre ele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós vimos ela mostrando a respeito do céu, e é o que nós vamos refletir nesta hora. Por que devo pensar no céu, pastor? Primeiro, porque é para lá que nós vamos. Abra sua Bíblia em Salmo 84, o verso 7, você vai ver o salmista dizendo algo maravilhoso. Salmo 84, o verso 7. Diz o salmista: vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião, perante Deus. Vão indo de força em força, até cada um aparecer em Sião, diante de Deus. Se você for ler a partir do verso 1, você vai perceber, irmãos, que Davi aqui ele está falando daquelas pessoas que vão habitar juntamente com Deus no céu. Aqui ele usa a palavra Sião, se referindo ao monte Sião, que também é uma outra figura para o céu. Mas você percebe que aqueles que vão andando de força em força, são esses que vão habitar juntamente com Deus. Se você for ler mais esse Salmo 84, você vai perceber que o salmista, ele não está falando de qualquer pessoa. O salmista está falando daquela pessoa que coloca a sua esperança, aquela pessoa que coloca a sua confiança no Deus da sua salvação. Essa vai habitar juntamente com Deus em Sião. Portanto, o salmista não fala de qualquer pessoa. Irmãos, existem muitas pessoas que vivem as suas vidas achando que sabem o que é melhor para elas. Engano, não sabem. Existem muitas pessoas que ainda não colocaram a sua confiança e a sua esperança no Senhor. Davi não está falando dessas pessoas. Existem outras pessoas que estão com o coração fincado nesse mundo por qualquer motivo. Davi não está falando dessas pessoas. Davi está falando daquele que coloca a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Se você faz parte desse grupo que já colocou a sua esperança e a sua confiança no Senhor, esta palavra de Davi é para você. Você está caminhando de força em força até aparecer em Sião diante de Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso. Quando nós observamos, por exemplo, o verso 5, diz o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados. Eu gosto muito dessa palavra, aplanado, porque naturalmente vem de algo plano, vem de algo equilibrado. E ele diz: feliz é aquele que tem no coração um equilíbrio. O que significa isso, irmãos? Algo muito simples. Bem-aventurado, feliz é aquele homem que anda aqui neste mundo, sabendo que deste mundo ele não é, sabendo que ele um dia vai passar desta para melhor, literalmente. Davi está falando desse homem, desta pessoa. Outra versão, necessariamente a NVI, ela vai usar bem-aventurados que são peregrinos de coração. Peregrino é aquela pessoa que está tão somente caminhando. Ela sabe que não pertence ao lugar onde ela está. Ela sabe que a morada dela ou que a casa dela é em outro lugar. E ela está então peregrinando, ela está andando, assim como nós acabamos de cantar. E nós louvamos ao Senhor porque você tem aprendido que você não faz parte deste mundo, você não é deste mundo. Você foi projetado por Deus na eternidade e é para lá que você vai voltar no nome de Jesus. É para lá que você vai voltar. Então, irmãos, creiamos nessa palavra. Estará diante de Deus aquele que aprendeu que existe algo além deste mundo, algo além desta vida. Portanto, se você é daquele que ainda é preso a algo neste mundo,
Davi não está falando de você e nem para você, porque Davi está falando tão somente para aquele que confia, aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. E diz a palavra, você conhece: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e a obra, o mais, é o Senhor quem fará, Ele que vai cuidar de você. Por isso devemos pensar no céu. Para você que já entregou a sua vida, você precisa crer que um dia você estará em Sião, diante de Deus, diante do nosso Pai. Porque, irmãos, nós estamos indo para lá. Nós estamos indo para lá. É tão bom quando você sabe que vai para um lugar desejado. Você bem sabe, eu faço a minha faculdade em Curitiba. Irmãos, eu confesso que eu fico contando os dias para chegar a data para poder viajar para aquele lugar. Gosto muito daquele estado, daquela cidade, muito mesmo. E agora está quase chegando já o prazo de eu ir. E eu fico com o coração alegre, mesmo indo sozinho, porque eu sei que eu estou indo para um lugar que eu gosto, um lugar que me é agradável. Irmão, o céu é muito mais que isso, e você, crente em Jesus Cristo, precisa saber que você está indo para o céu, você está indo para o céu. Por isso você deve pensar nele, porque é para lá que você está indo. Mas, por que eu devo pensar no céu? Em segundo lugar, porque no céu as coisas são diferentes, e mais que isso, no céu as coisas são eternas. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, citamos aqui há tão bem pouco tempo, mas esse texto, irmãos, tem muito a nos ensinar. Abra sua Bíblia e marque esse texto, se você ainda não marcou. Segundo aos Coríntios 4, o verso 18, diz assim: portanto, nós não fixamos nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são o quê? São eternas. Nós devemos fixar o nosso olhar nas coisas que são eternas. Então, por que você deve pensar no céu? Porque lá as coisas são muito diferentes e, além disso, elas são eternas. Irmãos, você precisa entender, talvez você já saiba, mas ainda não se deu conta de forma total, que tudo neste mundo é passageiro. Tudo nesta terra vai passar, e eu digo isso para você em duas instâncias, em dois níveis. Primeiro, tudo nesta vida é passageira em um nível existencial, eu explico para você. Neste nível, tudo é passageiro no sentido terreno, tudo é passageiro aqui nesta terra, enquanto nós vivemos aqui. Se você abrir a sua Bíblia em Salmo 37, você vai ver o salmista dizendo que a vida, como diz o pastor Neil Barreto, ela é dialética. E ora você está chorando, mas diz o texto que a alegria ela pode vir logo pela manhã. E dizer que você está alegre logo pela manhã, pode-se dizer que logo mais à noite, talvez você possa estar triste de novo, você possa estar chorando de novo, porque nesta terra a vida é assim, ora eu estou alegre, ora eu estou triste. Por exemplo, se eu fosse perguntar para você que está aqui no templo, ou até mesmo para você que está em casa, em que momento da sua vida você está agora? Você está em um momento bom, feliz, ou você está em um momento triste? Certamente alguns responderiam: pastor, eu estou em um momento muito alegre, tive uma boa virada de ano, um bom Natal, passei com pessoas maravilhosas, estive em lugares agradáveis, então está tudo certo, estou muito feliz. Ótimo, mas talvez outros já falariam que estariam em um momento muito difícil, talvez por alguma doença, ou talvez até por alguma perda tão recente, e o seu fim de ano, o seu início de ano não foi muito bom. Mas aí eu pergunto para você que respondeu que está em um momento bom, foi sempre assim? O seu ano inteiro foi só de momentos bons, momentos agradáveis? Com certeza não. Teve momentos onde você achou que não iria estar vivendo o dia 3 de janeiro de 2021, de tão doloridos que foram. Teve momentos tão angustiantes em 2020 que você achou: desse ano eu não passo.
E dia 3 você está aqui celebrando ao Senhor, porque a vida é dessa maneira, ora você está alegre, ora você está triste. Pergunto para você que respondeu que está em um momento ruim da vida agora, foi sempre assim? Foi o ano inteiro difícil, sofrido, doloroso? Com certeza não. Teve momentos alegres, com certeza teve momentos para muitos que você até esqueceu dessa pandemia que nós estamos vivendo, porque a vida desta maneira, em um nível existencial, tudo passa, o momento ruim chega, mas o momento bom também chega, o momento bom chega, mas o momento ruim também vai chegar, e assim nós vamos vivendo, é como uma roda gigante, ora você está embaixo, ora você está em cima, em momentos você está aqui no meio, você está de uma forma um pouco mais serena, e nós vivemos assim, mas as coisas também são passageiras em um nível eterno, nesse nível, irmãos, tudo é passageiro em um campo mais superior, eterno mesmo. Se aqui nós vivemos essa roda gigante, se aqui na terra nós vivemos essa ciranda de ora está bom, ora está ruim, no nível eterno, tudo isso vai passar, porque quando nós herdarmos aquilo que é nosso por herança, o lugar da habitação de Deus, o céu, irmãos, nós não vamos mais passar por essa ciranda de ora está bom, ora está ruim, porque você já sabe, a Bíblia Sagrada te garante que lá no céu não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, lá não vai ter rancor, não vai haver mal, lá só vai haver o quê? Alegria. Agora, mais que isso, essa alegria vai ser eterna. Se nesse mundo a sua alegria é momentânea, em um nível eterno a alegria ela é, como o termo já diz, eterna. Você vai viver celebrando a Deus eternamente e não vai se cansar disso. Você vai viver prestando serviços a Deus e não vai se cansar disso. A alegria que nós vamos herdar, passar no céu, ela não é passageira como a alegria aqui desta terra. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 diz o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama ao Senhor, tenha a certeza, irmãos, que a alegria que você vai herdar, ela é eterna, não vai passar como a alegria aqui deste mundo passa também, ela será para sempre. Então, como diz a palavra, olhe para as coisas que vêm do alto, olhe para as coisas lá do alto, pense na sua eternidade, pense no céu, onde você vai habitar, porque lá as coisas são muito diferentes daqui, e também são eternas. Por fim, por que eu devo pensar no céu? Porque é lá que está o Criador, o nosso Pai Celestial. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, um texto muito conhecido. João capítulo 14, o verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e quando nós olhamos também para as nossas vidas, nós percebemos Deus agindo no meio da sua criação, no meio das suas criaturas, e também sobre a sua criação, e também sobre a sua criatura. Existe um termo, dois termos na verdade, na teologia, que eu gosto bastante, que é a imanência e a transcendência. Imanência, de uma forma bem simples, é a presença e a ação de Deus em meio à sua criação.
Imanência é a presença e a ação de Deus no meio da sua criatura. É quando você vê Deus sustentando, é quando você vê Deus suprindo, Deus amparando, é quando você vê Deus sustentando todo esse universo e os que habitam aqui, os seres humanos. Isso é imanência, isso é maravilhoso, porque, irmãos, Deus não deixou a sua criação desamparada. Deus não deixou as suas criaturas ao léu, não, Ele age no meio delas, Ele supre a sua criação, louvado seja o nosso Deus por isso. Mas, irmãos, quando nós olhamos também para a Bíblia Sagrada, consequentemente olhamos para a nossa vida, nós também temos e percebemos esse segundo termo, que é a transcendência. Deus está na sua criação, em meio à sua criação, agindo, mas Ele também está sobre toda ela. Deus está acima de tudo isso. Deus, Ele é soberano sobre tudo isso. E nós precisamos, irmãos, aprender isso. Mostra que Deus é distinto e independente da sua criação e também das suas criaturas. Deus não está simplesmente ligado à natureza, às pessoas. Ele é superior a tudo isso. No texto de João, Jesus diz que existe na casa do Pai muitas moradas. Muitas moradas, irmãos, isso é muito importante, especialmente para a vida daquele ou para a sua vida que não aceitou a Jesus Cristo, porque talvez você pense que não há mais lugar para você, talvez você pense que a porta do céu já se fechou. Louvado seja Deus, porque não fechou. Deus está hoje com a sua palavra te mostrando, te falando, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não teria dito isso. E eu estou indo para lá preparar lugar para você. Você deve crer nisso e receber o Senhor Jesus no seu coração. A Bíblia, meus irmãos, fala de um lugar enorme. Fala de um lugar muito grande. Volta lá para o texto de Apocalipse, no capítulo 21. Observa o verso 16. Irmãos, tem algo aqui que é maravilhoso. E você vai perceber o quão grande é o lugar onde você vai morar, o quão grande é, e por isso tem lugar para todos. Irmãos, diz assim o texto: a cidade era quadrangular, ou como pode estar na sua versão, quadrada, e o seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com um caniço, ou com uma vara de ouro, como pode estar na sua versão, e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. 12.000 estádios de comprimento, de largura e também de altura. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando eu fui pesquisar todas essas medidas, e você vai perceber o tamanho do céu. É algo que nós aqui na terra não podemos mensurar. É algo que nós jamais vamos ver existindo aqui nesta terra. Eu falo para você essas medidas, olha só que coisa curiosa. Essas medidas que o texto cita, na Bíblia Sagrada, elas são medidas de 3 maneiras, dependendo do povo. Por exemplo, os israelitas, eles medem como a metragem de 179 metros, o estádio. Os romanos, 185, os gregos, como é o caso aqui, 189. Agora, essa conta, ela é igual a 2.260 quilômetros. Essa medida aqui de 12.000 estádios. Agora, para pensar e ver se você conhece alguma cidade que tem essa proporção. Alguma cidade que tem 2.260 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Certamente você não conhece uma cidade assim. Irmão, coloca para mim, por favor, aquela imagem, aquela do mapa, e você vai ver a distância aproximada de 2.260 quilômetros. É como daqui de Itaberaí até Maceió. Se eu não me engano, Maceió dá 2.000,
2.200 quilômetros de Itaberaí. Já viu uma cidade desse tamanho? Diz o texto que nós acabamos de ler, que a cidade tinha essa proporção. Tamanho o céu onde você vai habitar. Isso mostra que lá há lugar para todos, quanto aceitarem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso ainda há lugar, por isso ainda há esperança. Na casa do Pai há sim muitas moradas. Você só precisa recebê-lo, receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Irmãos, quando nós pensamos no céu, nessa perspectiva, que é lá que o nosso Pai Celestial está, nós precisamos entender também que esse Pai, como você aprendeu aqui bem no passado, nos domingos de manhã, é um Pai diferente de qualquer outro Pai. Por melhor que seja o seu Pai, o Pai Celestial que habita no céu, onde você vai estar ao lado dele, é muito melhor, porque lá na casa do Pai você tem provisão, lá na casa do Pai você tem paz, você tem segurança, você tem alegria, e tudo isso, como você acabou de aprender, é para sempre. Aqui nós vivemos buscando tudo isso, e às vezes até encontramos, mas como você aprendeu, de forma passageira. Você alcança a paz, logo ela vai embora. Você alcança um momento de alegria, logo ele vai embora. Você tem uma sensação de segurança, acontece uma pandemia e toda essa sensação de segurança vai embora. Na casa do Pai, tudo isso é eterno. Louvado seja Deus por isso. Por isso, irmãos, nós devemos pensar no céu. Então, ore agradecendo ao Senhor, porque você vai herdar esse céu no nome de Jesus. Pense nisso no seu dia a dia. Poxa vida, eu vou habitar no céu um dia, vou estar ao lado do meu Deus um dia. E certamente você vai se alegrar no seu dia, tão somente por pensar nisso. E eu queria deixar aqui algo para você pensar e também para você praticar. Primeiro, duas coisas tão somente, e quero ler 2 textos para isso. Primeiro, para você que ainda não recebeu Cristo no seu coração, veja bem o que a palavra de Deus diz, Atos capítulo 2, o verso 37 e 38, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro. Esses que ouviram foram aqueles que ouviram a palavra de Deus e se arrependeram, e eles então disseram, o que nós devemos fazer? Pedro então responde, e também os outros apóstolos, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, para você que ainda não recebeu Jesus, a palavra de Deus para você é se arrependa, que assim você vai estar herdando o Espírito Santo na sua vida, e também vai poder habitar nesse céu grandioso e maravilhoso que você acabou de ouvir. Se arrependa, não demore mais a vir a Jesus, não demore mais, porque como diz o irmão Vitoriano, você não sabe o dia de amanhã. O Senhor Deus, Ele tem mostrado para você as maravilhas, o Senhor Deus tem mostrado para você as bonanças de estar ao lado dEle, mas por outro lado, Jesus também tem mostrado para você aquilo que de ruim acontece para aqueles que rejeitam esse chamado. Portanto, não demore mais, não espere mais, receba o Senhor Jesus nessa noite. Não saia daqui sem confessar o Senhor Jesus, não passe dessa noite sem confessar o Senhor Jesus, porque amanhã pode ser tarde demais. Arrependam-se e receba o Espírito Santo. Para nós, para você que é cristão, algo para você pensar e praticar. Diz a palavra do Senhor, no entanto, alegrem-se, Lucas capítulo 10, verso 20, no entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu.
Irmãos, nós nos alegramos por muitas coisas, mas diz a palavra que nós devemos nos alegrar porque o nosso nome, o seu nome, está registrado no céu. Louvado seja o nosso Deus por isso. Então, no momento da aflição, se alegre, pense no céu, no lugar da sua habitação juntamente com Deus. No momento do desespero, da angústia, lembre daquele que te prometeu, e aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir, fiel para cumprir. Por isso diz a palavra que você e eu, nós devemos nos alegrar, devemos assim estar observando a palavra de Deus, e observando cumprir a palavra de Deus. Quantos são felizes por herdar um céu onde Deus está habitando? Eu creio que você é feliz, assim como eu sou, assim como eu sei que quando eu partir desse mundo, eu vou fechar os olhos aqui e abrir na eternidade ao lado do meu Deus. Eu quero que você também tenha essa certeza, então vamos estar praticando, vamos estar nos alegrando por herdar o céu onde o nosso Deus habita. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar em pé, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Ele pela sua palavra, vamos agradecer a Ele porque Ele nos proporciona herdar o lugar onde Ele está. Irmãos, quão maravilhoso é, quão privilégio nós temos de poder habitar um dia no mesmo lugar que Deus, e mais, reinar juntamente com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ore aí no seu lugar, agradeça ao Senhor. Se você já recebeu a Deus através de Jesus Cristo, agradeça ao Senhor por Jesus, mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças, ó Pai, por esta noite, onde como igreja do Senhor podemos ouvir a Tua palavra, e podemos, ó Pai, ser consolados, confortados por ela. Ó Deus, nós te louvamos porque, por pura graça e misericórdia, o Senhor um dia decidiu, ó Pai, nos escolher para habitar juntamente com o Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque nós temos o entendimento, ó Pai, que este mundo não é o lugar da nossa habitação. Temos o entendimento, ó Deus, que apesar de toda luta, todo sofrimento, nós vamos um dia estar participando de uma alegria eterna ao lado do Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê também esse entendimento àqueles que ainda não te conhecem, àqueles que ainda não receberam o seu Filho Jesus em seus corações. Ó Pai, te pedimos que o Senhor os alcance através dessa palavra, através das nossas vidas, ó Pai. Use as nossas vidas para falar da Tua palavra àqueles que não te conhecem. E, ó Pai, que eles também possam herdar a vida eterna. Ó Pai, que eles também possam participar juntamente conosco, ó Pai, desta alegria tamanha, que é saber que um dia vamos estar ao seu lado. Esperamos, ó Pai, ansiosos por esse dia, e te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos dá aqui nesta terra, mas te louvamos mais ainda, porque é aquilo que vamos participar ao seu lado, ó Pai, nós vamos participar de forma eterna. Louvamos o Teu santo nome por esta noite, agradecemos por cada irmão aqui presente, agradecemos por cada pessoa, cada irmão, ó Pai, que nos acompanha pela internet, e ó Deus, e te pedimos as Tuas bênçãos durante esta noite, e ó Pai, durante toda essa semana, que quarta-feira possamos nós estar aqui, ó Pai, para mais uma vez louvar o Teu santo nome e aprender mais da Tua palavra. Abençoe todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, ó Pai, do menor ao maior, ó Deus, que o Senhor possa alcançar com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Oramos no nome de Jesus, amém e amém.